Olá, seres vivos! Para quem tem medo do mar, ou até mesmo o contrário, que tem paixão pelo oceano, já deve conhecer muito bem o jogo Subnáutica. A beleza única desse jogo causa um sentimento misto de admiração e inquietude em quem joga, pois entre os mares infindáveis de Subnáutica se escondem os segredos e mistérios que você clama por descobrir, mas também teme vislumbrar. Por muitos esse é tido como o simulador de talassofobia, e esse título não é equivocado. Afinal, esse jogo proporciona uma das experiências mais aprofundadas, se é que me permite o trocadilho infeliz, no que diz respeito à natureza misteriosa e assustadora da imensidão do mar. É realmente incrível como esse jogo consegue ser cativante na maneira como ele é construído como um todo, e realmente, mesmo que você não tenha medo do mar, é bem difícil sair desse jogo com esse mesmo raciocínio. E sabendo disso, eu decidi fazer um vídeo dedicado a explorar os segredos e mistérios do jogo Subnáutica em formato de iceberg, cobrindo temas que vão desde os mais relevantes até os mais obscuros e desconhecidos. E para que esse iceberg fosse montado, eu me baseei em outros icebergs diferentes, além de também fazer pesquisas separadas em tópicos à parte. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Talassofobia. Talassofobia é um medo que não era tão conhecido há algum tempo atrás, mas passou a se popularizar bastante com o tempo, pois é um medo que muitos se identificam. Basicamente, esse é o nome dado ao medo persistente do mar e de sua vastidão, de suas profundezas e das coisas que podem se esconder em seu abismo infindável. E a talassofobia é uma coisa que, como você deve imaginar, é ligado completamente com a gameplay de Subnáutica, sendo que muitos apontam o jogo como sendo a melhor experiência para definir a talassofobia. Ou pior, nesse caso, né? Ventilação Alien. Ventilações Alien podem ser encontradas em algumas partes diferentes do oceano de Subnáutica. Elas consistem em um grande sistema de tubos que se ligam diretamente na instalação de contenção central onde vive a Imperatriz do Mar. E elas foram construídas originalmente como uma forma de prover água doce para a Imperatriz. Porém, após a extinção dos precursores, as ventilações só voltaram a ser úteis principalmente para transportar a enzima 42 para o resto do planeta. Mundo Seco. Esse é o nome dado a um bug no primeiro jogo que, como o próprio nome sugere, faz com que toda a água do mapa simplesmente perca a física, levando o jogador a apenas conseguir andar pelos terrenos no fundo do mar. Inclusive, existe uma categoria de speedrun dedicada a terminar o jogo o mais rápido possível com o uso desse bug, que é uma coisa bem interessante. 4546b. 4546b é o nome do planeta onde se passa a história de Subnáutica. Como fica evidente durante a maior parte da experiência do jogo, esse é um planeta majoritariamente composto por água, sendo assim um planeta oceânico. Ele é orbitado por duas luas, o que causa frequentes eclipses solares no planeta, possui uma ampla biodiversidade com várias formas de vida que coabitam entre si, inclusive tendo como uma das características mais marcantes sua megafauna que dá abrigo a criaturas imensas. E devido a isso e outras condições, ele pode ser considerado um planeta hostil. Com relação à geografia, 4546b possui três grandes ecossistemas conhecidos como a Cratera, o Setor Zero e a Zona Morta, sendo que esse último é responsável por cobrir a maior parte do planeta. Precursores. Precursores, também chamados de arquitetos, são uma raça antiga e muito avançada tecnologicamente. Eles são um tipo de forma de vida cibernética que tem um corpo metade orgânico e metade robótico e foram uma raça que chegou no planeta 4546b há mais ou menos 1000 anos antes dos eventos que vemos no jogo. Exploração espacial era a principal atividade deles, porém após chegar no planeta 4546b, eles teriam sido praticamente extintos depois de descobrirem uma bactéria chamada Cara. Eles passaram muito tempo e dedicaram esforços para a descoberta de uma cura, que mais tarde ficou conhecida como Enzima 42. Porém, ela só foi efetivamente espalhada pelo mundo depois que o protagonista do primeiro jogo consegue chocar os ovos da Imperatriz do Mar, dando vida aos seus bebês que mais tarde espalharam a enzima pelo planeta 4546b.
Após a destruição causada pela bactéria Cara, os precursores foram basicamente extintos. Apenas um precursor é conhecido por ainda estar vivo, sendo ele o chamado Al-An, ou Alan, como eu costumo chamar. E muito provavelmente ele é o único que restou de sua espécie. Leviatãs. Os Leviatãs são criaturas notáveis que habitam o planeta 4546b. O termo Leviatã é usado como uma classificação dada a criaturas extremamente grandes no universo do jogo, que, como sabemos, existem aos montes. Embora a classificação seja atribuída a várias espécies, elas não estão necessariamente relacionadas entre si, pois quase todos possuem divergências em vários atributos orgânicos. Alguns dos exemplos de Leviatãs que podem ser encontrados no planeta 4546b são as espécies Reaper, que apesar de não ser o maior é o mais emblemático do jogo, medindo 55 metros de comprimento, Sea Treader, medindo cerca de 20 metros de comprimento, Riftback, medindo cerca de 70 metros de comprimento, e o Gargantuan, que é tido como o maior Leviatã que já existiu no universo de Subnáutica. Desse Leviatã só restaram poucos fragmentos, pois seu fóssil é datado de aproximadamente 3 milhões de anos, mas apenas seu crânio mede pouco menos de 100 metros de comprimento, o que já é quase tão longo quanto o corpo inteiro de um Sea Dragon. O esqueleto restante dele mede 402 metros de comprimento, e é estimado que isso seja apenas um terço do espécime completo. Portanto, encarando isso como verdade, esse Leviatã teria medido algo entre 1.1 e 1.3 km de comprimento. E só para que você tenha uma noção, o Burj Khalifa, que é tido como o maior edifício do mundo, mede 828 metros de altura. Então já dá pra imaginar que o bicho era um pouquinho grande, né? Existem mods que colocam esse bicho no jogo e dá pra ter uma boa noção de como ele seria em vida. E seria absurdo, como você pode ver. Natural Selection 2. Natural Selection 2 foi um jogo FPS desenvolvido pela mesma desenvolvedora de Subnáutica, lançado em 2012. E apesar de talvez não ser tão implícito, os dois jogos se passam no mesmo universo. Isso é uma coisa que já é de conhecimento popular entre alguns jogadores, pois podemos ter a confirmação disso com alguns elementos presentes nos dois jogos, como por exemplo a existência da Alterra Corp em ambas histórias. Easter Eggs. Assim como em praticamente qualquer jogo, Subnáutica tem alguns easter eggs que fazem referências curiosas e até que bem engraçadas. Por exemplo, existe uma chance rara da IA do Ciclope em uma de suas linhas de diálogo dizer o seguinte: You are the best captain on the planet. I'm not even Scooby-Doo. Isso é uma piada ao fato de que você é o único capitão do planeta. Então, nesse caso, você também poderia ser o pior, já que não existe um parâmetro de comparação. E no LifePod 7, você pode encontrar um boneco caricato do Markiplier que pode ser escaneado e desbloqueado como item construível. Também existe um pôster do jogo Natural Selection 2 que pode ser encontrado dentro de 2 destroços localizados no Grassy Plateaus. Além desses, existem muitos outros e também alguns em Subnautica Below Zero, porém irei falar apenas desses para não me estender muito. Bioma Ártico. Inicialmente era planejado que biomas de gelo estariam presentes no primeiro jogo, porém eles foram descartados porque os devs não conseguiram encaixar isso de uma forma satisfatória. Apesar disso, esse conceito foi aproveitado e utilizado como tema mais tarde na sequência Below Zero. Esqueletos de Reaper. Na região da Lost River e Lava Zone, podem ser encontrados alguns esqueletos de Reapers jogados pelo chão desses lugares. O motivo desses esqueletos estarem lá é porque os Sea Dragons foram forçados a caçar alimentos em outros lugares devido à falta de suprimentos de comida. E como eles precisam de grandes quantidades de comida para suprir suas necessidades, os Reapers Leviatãs acabaram se tornando suas desafortunadas vítimas de caça. Fundo do Void. Antes da Big Little Update em 2009 na parte do Void, ao contrário do que temos agora, havia um fundo com um tipo de planície abissal localizada a cerca de 3.000 metros de profundidade. Ela era uma área com poucos detalhes e uma geometria fálica com elevações aleatórias e pontiagudas. Porém, após essa atualização, esse fundo foi removido e o Void se converteu em uma zona abissal basicamente sem fim. Você sobreviveu por sorte.
Depois de ter conhecimento dos perigos que o planeta 4546b representa, sendo em suma um planeta definidamente hostil, fica claro que nosso personagem só sobreviveu porque teve muita sorte, pois após sua queda ele caiu nas Safe Shallows, que, como o nome sugere, é um dos poucos lugares onde podem ser considerados seguros factualmente. Imaginando a possibilidade de que ele tenha caído em outro lugar, como Craigfield ou o próprio Void, por exemplo, poderia ser morte certa. Isso fica claro quando olhamos para os incidentes que ocorreram com outros que também já se aventuraram nesse planeta. Cratera vulcânica. A maior parte dos ecossistemas do planeta onde se passa a Subnáutica estão presentes em uma gigantesca cratera vulcânica. Acontece que, como o próprio nome sugere, é uma cratera que só existe por conta de um vulcão que está adormecido. E conforme os relatos do PDA, essa cratera já foi um vulcão inteiro com mais de 10 milhões de anos, fazendo com que o vulcão em si seja mais antigo do que a própria existência dos precursores. Isso é uma coisa bem interessante e mais uma vez destaca toda a magnitude colossal do universo de Subnáutica. O observatório é um bioma. O observatório é o tipo de cápsula que o jogador pode construir no jogo. Acontece que, de acordo com os códigos, a parte interna do observatório é considerado como um bioma, separado dos restantes. Então, quando você estiver no Void, por exemplo, e começar a ser perseguido pelos Ghost Leviathans, entrando na cápsula eles irão parar de te perseguir, pois tecnicamente você entrou em um novo bioma. E eles só perseguem você caso ainda esteja no Void. Submecanofobia. Submecanofobia é o nome dado a uma fobia bem específica que até parece um pouco boba, pois consiste no medo de objetos feitos pelo homem que estão parcial ou completamente embaixo d'água, como por exemplo naufrágios, estátuas, máquinas, etc. E pode parecer bobo, mas sim, esse medo existe. E esse tópico se refere ao fato de que esse medo fica muito evidente no bioma da Crash Zone. Afinal, sendo o lugar onde a aurora caiu, os destroços e a atmosfera do lugar criam um cenário onde esse medo é muito mais forte. Como eu disse, esse é um medo muito específico, mas apesar disso, a Crash Zone é de fato uma das regiões mais assustadoras do jogo, até para quem não tem esse medo. Isso por causa de toda a composição do cenário, a atmosfera sombria, etc. Construção na aurora. No jogo dá para construir uma ampla gama de estruturas com o construtor de habitat. É possível construir em quase qualquer lugar do mundo que você tem interesse, com algumas pequenas exceções. Um exemplo disso é a própria nave da Aurora, que é impossível construir alguma coisa lá. No entanto, antigamente, quando a ferramenta Terraformer ainda estava no jogo, isso era possível construindo um caminho até a Aurora e formando uma base lá. Infelizmente, esse item foi removido do jogo e já não é possível fazer mais isso. Bioma da célula singular. A partir de uma arte conceitual do jogo, podemos encontrar uma imagem representando um bioma chamado Single Cell Biome, ou bioma da célula singular. Se especula que esse bioma estaria localizado nas partes mais profundas do oceano, e seu nome seria esse, pois consistiria em um único organismo vivo que eventualmente puxaria o jogador na tentativa de destruir sua nave a partir de alguns tentáculos, como se fosse um aglomerado de algas agressivas gigantes. Infelizmente, esse bioma nunca foi adicionado no jogo, embora alguns acreditem que ele ainda possa ser eventualmente implementado. É uma coisa que eu particularmente queria muito. Império Mongol Galáctico. Na história de Subnáutica existem vários momentos que referenciam a existência de um Império Mongol Galáctico. Ao que pode ser entendido, no universo do jogo a Mongólia se tornou um tipo de superpotência galáctica, e fica claro o poder tecnológico deles com algumas coisas no jogo, como por exemplo a Degase, que era uma nave de propriedade da Torgal Corporation, uma corporação mongol. Isso não é muito aprofundado no jogo, mas é uma parte existente na lore de Subnáutica. Donald Trump falando China. Em uma faixa do jogo chamada Space Riff, foi utilizada uma sample do Donald Trump falando a palavra China, que pode ser escutado aos 1 minuto e 5 segundos e 1 minuto e 19 segundos. É bem difícil de perceber, mas sim, essa fala tá lá. Isso é uma coisa bem engraçada, mas acima de tudo completamente bizarro. Limite 8192.
Quando você desce no mar de Subnáutica, parece que o abismo do jogo simplesmente não tem fim. Porém, ao contrário disso, ele sim existe. Caso o jogador atinja uma profundidade de 8.192 metros de profundidade, descendo no Void ou na Mega Cratera, por exemplo, ele será imediatamente teletransportado para a superfície novamente. Ou seja, o limite de profundidade que o jogo permite você mergulhar é de 8.192 metros. Multiplayer. O multiplayer em Subnáutica é uma coisa que sempre foi desejada pelos jogadores, e a proposta do jogo de fato fornece elementos para que isso se encaixe muito bem na história. Isso era algo que inclusive foi inicialmente planejado para estar no jogo, porém foi descartado em razão de problemas com instabilidade e continuidade de história. Mas para os jogadores que desejam um modo multiplayer, existem alguns mods dedicados a isso. E caso você tenha interesse, eu vou deixar um link de um no comentário fixado para você dar uma olhada. Terraformer. Terraformer foi uma ferramenta que existia muito antigamente que o jogador podia construir para manipular os terrenos do mapa, adicionando e removendo eles da maneira que quisesse. Mais tarde, o mapa do jogo foi convertido em formato estático e essa ferramenta foi removida, pois além da mudança do mapa, essa ferramenta também causava muitos problemas de progressão e desempenho, e precisou ser descartada, o que é uma pena, pois era uma ferramenta bem interessante. Domesticando Stalkers. No jogo existe uma mecânica pouco conhecida atrelada aos Stalkers, uma das criaturas da fauna do jogo. Caso você capture uma espécie menor de peixe e alimente eles com isso, temporariamente eles ficarão pacíficos e não te atacarão. Isso não dura muito tempo, mas é uma boa medida que pode ser usada para impedir que eles te ataquem. A Crash Zone antes da queda da Aurora. A Crash Zone é um bioma que fica localizado na área inicial do jogo onde a história começa, e seu nome é dado por motivos óbvios, afinal a Crash Zone é chamada assim, pois é a região onde caiu a Aurora. Mas fica nítido que a queda da nave foi responsável por mudar todo o ecossistema desse bioma que, tecnicamente, nem tem um nome. Afinal, ele só é chamado assim pois foi onde ocorreu o incidente. Então uma questão que é muito debatida entre os jogadores é no que diz respeito a como seria a Crash Zone antes da queda da Aurora. A partir do trailer do jogo temos uma pequena noção de como ela seria, mas ainda assim é em suma um grande mistério. Principalmente quando reparamos que no trailer também é mostrado uma ilha no canto que, se você reparar bem, ela na verdade não tá no jogo. E não dá pra saber ao certo se isso foi um erro ou se foi por consequência também da queda da Aurora. Porém é certo que o acidente com a nave foi responsável por mudar completamente o ecossistema do lugar, que provavelmente se tornou algo completamente alheio ao que era antes. A própria presença dos Reaper Leviathans ao redor da nave já são um bom indicativo disso, pois muito provavelmente eles só foram pra lá por conta do barulho ocasionado pela queda, e como os Reapers são atraídos pelo som, isso chamou a atenção deles. Apenas isso já é o suficiente para afetar um ecossistema inteiro, pois sendo um lugar que não habitava um super predador como esse antes, o bioma teria que mudar completamente para se adaptar a essas novas condições. Isso apenas falando dos Reapers, existem outras coisas nessa queda que também podem ter influenciado diretamente na mudança do ecossistema. De qualquer forma, o bioma original da Crash Zone antes da queda da Aurora ainda é um mistério bem intrigante. Conteúdos cortados. Existe uma quantidade absurda de conteúdos que foram cortados da versão final de Subnáutica, e a vasta maioria delas é desconhecida pelas pessoas. O bioma ártico que eu havia falado antes é um dos exemplos que podemos citar, mas além disso também haveria um outro tipo de bioma conhecido como Ilhas Lily Pad, que são um conjunto de estruturas orgânicas que formam pedaços de terra na superfície da água. Mas embora tenha sido descartado, assim como o bioma ártico, ele foi mais tarde incluído em Subnáutica Below Zero. Havia um equipamento de termômetro que serviria para medir a temperatura da localização atual, porém foi removido por ter um HUD complicado demais de ser implementado e por não ser muito útil no jogo. Na fauna houve uma espécie de pássaro gigante que até chegou a aparecer no trailer Early Access, apelidado de Large Bird. Ele tinha um modelo completo e funcional, porém nunca foi colocado no jogo. O Rock Puncher de Subnáutica Below Zero também era planejado para estar no primeiro Subnáutica, porém essa também foi uma ideia descartada. Além de tudo isso que eu falei, existem muitas outras coisas que foram cortadas de Subnáutica e, caso eu tenha curiosidade, eu vou deixar um link no fixado para você dar uma olhada. Incidente de Sandy Hook.
Esse é o nome dado a um trágico incidente ocorrido em uma escola localizada em Newtown, nos Estados Unidos, no dia 14 de dezembro de 2012, onde um atirador fez 26 vítimas usando um rifle e 2 pistolas e depois veio atirar sua vida em um triste caso de tiroteio em escola. Esse evento ocorreu na mesma época em que Natural Selection 2 estava sendo terminado. Como visto anteriormente, Natural Selection 2 é um jogo desenvolvido pela Unknown Worlds, mesma desenvolvedora de Subnautica. E como fica claro, durante o jogo são apresentados vários tipos de armamentos pesados que acabaram aparecendo em um momento infeliz. E muito por conta desse trágico evento que em Subnautica não vemos armas de fogo sendo utilizadas. Leviatã do Void. Existe uma teoria entre os jogadores de que fora da área jogável da região do Void, existe um super Leviatã desconhecido vivendo nas profundezas do lugar. Ele teria um tamanho muito maior do que qualquer coisa que podemos encontrar no jogo, sendo parecido ou até da mesma espécie do Gargantua. O Void é um dos poucos, se não o único lugar onde poderia ser o habitat para uma espécie como essa. Então é uma teoria sensata de que em vida o Gargantuan poderia ter vivido aqui. Porém, se ainda existiam nas profundezas, isso já não podemos ter certeza. A cratera é um Riftback. Os Riftback Leviatãs são, na minha opinião, uma das espécies mais fascinantes que encontramos em Subnautica. Eles podem ser encontrados em vários biomas distintos e são conhecidos principalmente pelos ruídos que emitem em sua aparência icônica, carregando pequenos microbiomas nas costas compostos de corais, plantas e até mesmo cardumes de peixes, como se fosse um bioma ambulante. Em virtude dessas características, uma teoria foi criada dizendo que toda a cratera onde se passa Subnautica é na verdade ambientada nas costas de um gigantesco Riftback. Essa é uma teoria que inegavelmente faz muito sentido, e isso é uma coisa que inclusive lembra muito a lenda dos Lingbark. Sei lá como é que fala isso. Que é uma lenda da mitologia nórdica sobre baleias em forma de ilhas. E se isso for verdade, então a maior forma de vida do jogo não seria o Gargantua, mas sim um Riftback. Apesar disso, essa teoria é desmentida pelo próprio PDA, que já afirmou que a cratera é na verdade um vulcão adormecido. O que é uma pena porque é uma teoria muito boa. Gargantuans podem crescer infinitamente. Os Gargantuans são uma espécie de Leviatã que, como podemos notar, se destacam principalmente por seu tamanho desproporcional. E em razão de suas dimensões absurdas, conforme podemos perceber a partir dos fósseis restantes, existe uma teoria que é até um meme entre os jogadores de que a espécie do Gargantua não tem um limite de crescimento, podendo atingir medidas verdadeiramente colossais enquanto estiver vivo. Então se imagina que, sendo esse o caso, um Gargantuan só morreria por escassez de comida, uma vez que uma hora não haveria comida suficiente no planeta para sustentar sua massa corpórea. O que matou Paul Torgal? Paul Torgal foi um tripulante da Degase que, conforme os relatos do PDA, seus últimos registros apontam que ele estava em uma base e começou a ver uma luz de uma criatura que sentiu seu sangue e depois matou ele. Acontece que até então o que teria tirado a vida de Paul ainda é um mistério, afinal, quando vamos até as bases da Degase não encontramos uma criatura muito semelhante a isso. O mais provável é que tenha sido um Crab Squid, conforme é sugerido nos trailers, só que isso ainda é incerto. Quarta base da Degase. Como sabemos, existem 3 bases da Degase espalhadas pelo jogo, sendo uma delas na Floating Island, outra na Jellystream Cave e a última na Deep Grand Reef. Porém, no trailer é sugerido que existia uma outra base perto de onde foi a queda da Aurora, mas não é possível encontrar essa base em nenhum lugar próximo de onde ela caiu. Se especula que ela possa ter sido destruída por alguma espécie de Leviatã ou até mesmo pela própria queda da nave, mas ainda é um mistério o que pode ter acontecido com essa base. O mistério das Farlands. Para os jogadores de Minecraft, Farlands é um termo bem conhecido. Esse é o nome dado ao limite máximo do mapa do jogo que o jogador pode chegar, sendo que quando ele alcança essa distância o jogo começa a apresentar erros de cálculo e vários bugs. Isso também já esteve presente nas versões antigas de Subnautica. Só que quando o jogador chegava nas Farlands, dava para escutar uns sons estranhos e monstruosos de fundo, como se você estivesse perto de uma coisa muito grande e de proporções colossais, como um tipo de Leviatã desconhecido gigante, ou até mesmo parecido com um tripode de Guerra dos Mundos.
Mais tarde, as Farlands foram removidas do jogo e até então qual seria o significado desses sons permanecem como um completo mistério. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Subnáutica é um jogo repleto de segredos e mistérios, mas, acima de tudo, é uma obra de arte. O jogo é lindo em vários aspectos e com certeza uma experiência que vale a pena. Como eu havia dito, esse iceberg é baseado em um aglomerado de pesquisas distintas, então caso haja algum erro com relação a alguma coisa que foi dita ou até mesmo alguma observação que você queira expressar, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, pois com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.